Toda pessoa desaparecida tem uma família que sente a dor da saudade e busca cada uma ao seu modo o tão sonhado reencontro. Enquanto isso não acontece, a luta continua e exige movimento. Nos dias 29 e 30 de junho, mais de 80 famílias se reuniram para a segunda Conferência Nacional de Familiares de Pessoas Desaparecidas, realizada em São Paulo. O evento foi organizado por uma comissão formada pelos próprios familiares com o apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV. O objetivo foi trocar ideias, compartilhar soluções e fortalecer a aliança de grupos e associações em um movimento nacional de familiares em busca de pessoas desaparecidas. Parte da equipe do canal Desaparecidos esteve presente no evento e pôde abraçar e conversar com pessoas que os rostos são muito conhecidos aqui da gente que está trabalhando no canal e também dos nossos espectadores. Familiares de pessoas desaparecidas que já tiveram suas histórias contadas por nós aqui no canal. Nós também conversamos com militantes e organizações voltadas para a causa do desaparecimento, entre elas a CICV, que possui um programa exclusivo para pessoas desaparecidas e suas famílias. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha aqui no Brasil tem tentado manter uma linha de atuação que possa, de fato, ajudar na construção de um mecanismo de resposta ao desaparecimento. Nesse mecanismo, se a gente imagina ele como uma máquina, a gente tem várias engrenagens que precisam existir e ao mesmo tempo que precisam estar coordenadas e funcionando e bem encaixadas e bem olhadas, né? E uma parte, obviamente, é o mecanismo de busca. Essa engrenagem da busca de pessoas desaparecidas precisa funcionar. Porque essa é a prioridade, né, das famílias de pessoas desaparecidas, essa é a raiz do problema, é não saber o paradeiro de entes queridos e é a responsabilidade do Estado, né, fazer essa proteção das pessoas que possam estar em situação de risco, que seriam as pessoas desaparecidas. Então, dentro daquilo que o CICV consegue ter de experiência técnica, de expertise e de compreensão de outros exemplos, porque trabalhamos em outros países, nós temos trabalhado justamente com autoridades nacionais, então do governo federal, e autoridades locais, dos governos estaduais e municipais, para compartilhar essa nossa experiência e também para compartilhar recomendações sobre a visão humanitária da busca de pessoas desaparecidas. Temos uma equipe multidisciplinar de pessoas especialistas na área forense, na área de proteção, na área jurídica, na área de saúde mental e apoio psicossocial, para justamente poder aportar tecnicamente. Depois, além disso, nós também facilitamos na troca de experiência entre países e entre estados, porque como aí vamos trabalhando em lugares diferentes, compreendemos que há iniciativas que podem, de fato, ajudar na replicação ou na potencialização de um mecanismo mais eficiente no Brasil. Então, temos feito esse papel, além de dar uma assessoria técnica, uma abordagem humanitária, nós também facilitamos intercâmbios de experiências. E juntamos as duas pontas, que é justamente esse trabalho com as instituições responsáveis pela busca e pelo atendimento a familiares, com os próprios familiares, então facilitando a comunicação e diálogo entre autoridades e familiares de pessoas desaparecidas. Nós acreditamos que podemos promover a participação das próprias pessoas afetadas na construção de políticas públicas. E esse é um elemento fundamental, é uma recomendação fundamental, uma mensagem fundamental do CICV. As pessoas afetadas sabem melhor da sua realidade e sabem melhor quais são seus obstáculos e têm informações úteis para a solução do problema, portanto elas precisam ser incorporadas no processo de construção de políticas públicas, elas são parte da solução. Falamos também com a Vera Hanu, fundadora e presidente da ONG Mães em Luta e uma grande e antiga parceira aqui do canal. Estamos na segunda conferência de familiares para familiares de pessoas desaparecidas. Nesse movimento a gente procura chamar a atenção das autoridades para esse problema sério, né, que atinge tantas famílias e buscar respostas por eles, com o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, sobre a política pública nacional, tanto como pelo banco de DNA genético,
como pelo Cadastro Único, que nos está prometido desde 2005, que várias e várias vezes foram lançados e relançados, e até hoje a gente não tem essa política pública eficiente, capaz de atender todas essas demandas de familiares desaparecidos. A nossa pergunta é: até quando vamos viver nessa situação e até quando vamos viver sem resposta? Nesse seminário temos tido apoio, como em outros seminários do CICV, que nos tem ajudado muito nessa colaboração, nesse patrocínio, mas a gente precisa firmar políticas públicas efetivas e não políticas de governo, políticas efetivas de atendimento a familiares que buscam dar resposta, que buscam investigação e para a gente saber, porque a gente tem o direito de saber onde anda, como anda e se um dia a gente vai encontrar ou não. Se não, que pelo menos a gente tem o direito de enterrar nossos desaparecidos com o que o nosso coração manda, entendeu? Porque a dor do desaparecimento, ela atinge a família de todas as formas. A dor de ter um familiar desaparecido, ela é uma ferida tão grande, que ela acaba com a família, nos proporcionando doenças psicomáticas, acaba com o convívio familiar. A pessoa que está fora desse convívio nos traz um drama enorme, porque até os nossos familiares mesmo acabam nos abandonando. Então a gente precisa de políticas públicas eficientes, um atendimento jurídico especializado, uma delegacia especializada para que atenda esses familiares, entendeu? Porque no momento a gente só ouve promessas e mais promessas. A gente está aí 30, 40 anos buscando soluções, ajudando a criar soluções, mas parece que nós não temos essa visibilidade toda ou eles não querem enxergar esse sofrimento tão grande que nós passamos a todos os dias da nossa vida. Marcelo Pereira, cujo avô, Irã Pereira, desapareceu em 1975 durante a ditadura militar, faz parte da comissão de familiares que organizou também a conferência. Ele conversou com a gente sobre o início dessa iniciativa e quais são as metas que eles pretendem alcançar. Sou Marcelo Pereira de Almeida Ferreira. Eu também tenho uma alcunha, né, que é Marcelo Russo Ferreira, é um apelido de longa data e normalmente me conhece mais pelo apelido, né? Sou professor na Universidade Federal do Pará, né, professor de ensino superior, formado em Educação Física, trabalho no curso de Educação Física e também milito, né, politicamente, dentro de outras frentes, na questão da pessoa desaparecida, por ser neto de um desaparecido político, né, da ditadura militar, né, Irã de Lima Pereira, que desapareceu em 1975. Eu tinha 5 anos na época apenas, né? E já na adolescência, principalmente na juventude, a militância foi me reaproximando dessa temática, né? A militância como docente, como estudante, era mais ampla e com o tempo fui retomando minha militância nessa temática da pessoa desaparecida, inicialmente da pessoa desaparecida política, né? E depois já ampliando um pouco esse canal de comunicação, né? Acho que o ano principal que a retomada de ações e diálogos, de atuação no campo da pessoa desaparecida foi a partir de 2015, e nós tivemos o protagonismo da Comissão Internacional da Pessoa Desaparecida da Cruz Vermelha, né, o CICV, né, que começou a organizar e rearticular com essas famílias e começamos a discutir e organizar várias frentes que eram importantes para a temática, né. E a partir de 2019, salvo engano, 2018, 2019, a gente conseguiu também compartilhar o debate com as pessoas que têm familiares desaparecidos após a ditadura militar. E que até hoje, inclusive, a gente constata a questão do desaparecimento, né? Então tem um pouco dessa relação aí na minha vida, em que pese não ser do direito, não ser do campo que discute especificamente, mas tem o viés da família, tem o viés da aproximação e sensibilização com outros grupos políticos que atuam nessa frente. Aqui nós estamos na 2ª Conferência Nacional de Familiares das Pessoas Desaparecidas, né? E essa Conferência Nacional reúne tanto familiares de pessoas desaparecidas sob o espectro da ditadura militar, né? Pessoas presas, torturadas, desaparecidas durante os anos 64 e 85, por conta dos governos militares, né? Mas também reúne um conjunto muito grande de familiares de pessoas desaparecidas, são filhos, esposas, irmãos, pais, etc., que continuaram desaparecendo, vamos assim dizer, saem de casa, vão para a padaria, vão para o trabalho, vão conduzir seu carro no táxi, por aí vai, e não voltam mais,
e não se consegue informações de maneira nenhuma sobre isso, né? E que, portanto, tem também uma dificuldade muito grande de conseguir iniciar um processo institucional, com apoio do Estado, tal, para poder efetivar buscas, né? E aí hoje nós estamos aí reunindo essas famílias que continuam sofrendo aquilo que as famílias da ditadura militar sofreram, né? Essa conferência tem um fator interessante também, porque ela é consequência, é a segunda conferência. A primeira conferência foi realizada com o protagonismo organizacional do CICV, literalmente, mas nessa segunda conferência ela foi organizada a partir da ação global do CICV, que foi em novembro do ano passado, né? Que reuniu mais de 50 países. Então nós tivemos durante esse evento vários momentos de diálogos com familiares, representantes familiares de países do mundo inteiro, né? Que tinha lá os seus portas-vozes, que falaram das suas experiências singulares e tal. A identificação imediata, né, de todos nós com histórias extremamente parecidas em outros países, países que a gente tem que olhar no mapa para descobrir onde é que é. Alguns a gente sabe, outros a gente tem que pesquisar um pouco, né, e percebe o que acontece lá, acontece aqui e vice-versa, né. E nesse processo de sensibilização, de identificação que nós tivemos com outros países do mundo inteiro, e obviamente houve recíproca, nós identificamos, por exemplo, que em alguns países se constituíam movimentos nacionais. Então as famílias se articulavam no sentido de tentar melhor se organizar para poder cobrar do Estado aquilo que era necessário, né? Eram países, obviamente, territorialmente menores do que o Brasil. A gente está falando o Brasil é um país continental, é muito mais complexo nessas relações. Mas nós saímos à ação global em novembro do ano passado com essa expectativa de podermos nos organizar, porque existem vários movimentos aqui. As Mães da Praça da Sé, Mães pela Esperança, Tortura Nunca Mais. Então são vários movimentos distintos que atuam com mais força em alguns estados, menos forças em outros. Alguns movimentos são literalmente estaduais ou regionais ou municipais, tal. E aí a gente percebe que existe a possibilidade, por conta desses eventos todos que nós vimos participando, de nos articularmos melhor, né, no que diz respeito a cobrar do Estado as necessidades e a tarefa do Estado em relação à temática do desaparecimento, né. A partir então desse evento de novembro do ano passado, da Ação Global, criamos ali no evento uma comissão. E essa comissão foi composta por familiares que participavam da Ação Global e, portanto, tem suas relações com o desaparecimento político e o desaparecimento de pessoas após a ditadura militar. A Cruz Vermelha, né, o CICV, continuou nos ajudando, porque eles têm uma expertise, né, de organização de um evento de grande porte, né, continuou nos ajudando, mas foi a primeira experiência em que familiares passaram a assumir o protagonismo organizacional desse evento. Então a gente recebia a programação antigamente, recebia a passagem, chegava no hotel, não sei o quê, acompanhava a programação. O pessoal do CICV sempre orientava, às vezes pedia para que alguém pudesse assumir uma fala aqui, outra ali. Mas nessa segunda conferência, nós assumimos esse protagonismo, né? Pensamos na programação, pensamos em quem precisávamos convidar para esse debate. E nesse caso, nós colocamos o Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos como os sujeitos institucionais que tínhamos que trazer para cá para fazer esse debate, né? E conseguimos organizar esse evento que hoje reúne aqui aproximadamente 80 pessoas, talvez menos, porque algumas não puderam vir de última hora, mas 80 pessoas familiares, né, que hoje estão aí discutindo um pouco essa questão dessa relação institucional com o Estado brasileiro, né. Daí tem algumas tarefas, algumas metas que a gente constitui, vamos assim dizer. Primeiro, o entendimento, né, que é um evento organizado por familiares, mas com um apoio preciso, necessário, extremamente importante do CICV, pela expertise, pela capacidade, inclusive, de estabelecer as articulações e tal. Mas nós corremos atrás aí de muitas tarefas em relação a isso, né? Para além disso, nós temos como tarefa principal organizar uma pauta comum, vamos assim chamar, junto ao Ministério da Justiça e junto ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, que elementos que nós temos nessa pauta, por exemplo? Um é o protocolo, né? Tem que ter um protocolo nacional que atenda, que receba, que registre, que encaminhe a questão do trato da pessoa desaparecida, né? Em alguns lugares, as pessoas vão
tem que esperar 24 horas. Às vezes 24 horas é o tempo necessário para que a pessoa seja encontrada, né? Tem um caso muito simples que aconteceu no Pará, que era uma criança com distúrbios mentais que se embrenhou na mata, né? Brincando e tal, e se perdeu. E a polícia local disse que tinha que esperar 24 horas. Naquele caso, aquilo foi fatal para o guri, por exemplo. Então isso tem que ser discutido de forma mais coerente, mais correta, mais atenta, né? Então, a necessidade de discutir um protocolo nacional que faça com que, se seja no Iapoque, ao Chuí, aonde for, quando uma pessoa vai para uma delegacia dizer meu ente sumiu, desapareceu, ele saiu, não voltou no combinado, não tem que estabelecer o protocolo da cabeça do delegado. Ele não tem que ficar perguntando, mas quem que ele se envolvia? Ele tem namorado? Não escapou? Não tem que fazer isso. Se no final das contas fugiu para namorar e coisa e tal, a investigação vai tratar e tem as consequências legais, mas não pode ficar impedindo que se faça a investigação assim que se tem o registro ainda da pessoa na delegacia. É necessário também se constituir um cadastro nacional, né? Porque muitas vezes as pessoas desaparecem, eles saem de suas residências, saem de suas casas e vão tentar a vida em um outro estado, né? Como é que faz? Essa relação do protocolo também pega isso. Eu tenho que ir para outro estado, na delegacia, dizer que meu parente sumiu, eu não posso fazer na minha delegacia, não tem como fazer um cadastro nacional que faça com que se articule essas relações. Então perceba, isso é uma relação institucional, isso é uma relação que o Estado brasileiro precisa se organizar para poder garantir que os parentes e familiares que desaparecem, no momento que desaparecem, possam ser imediatamente acolhidos. Independente dos valores, dos costumes, dos hábitos de quem está lá do outro lado da mesa. Ele não tem que fazer nenhum julgamento de valor sobre isso. Ele tem que cumprir o papel de Estado dele, que é o institucional, que é aquilo que foi estabelecido quando ele assumiu aquele cargo propriamente dito, né? São, por exemplo, duas temáticas importantes, o cadastro e o protocolo, né? Então a gente reúne esse conjunto de familiares aqui para poder ajustar esses elementos e conseguimos pensar não só essa demanda, mas inclusive demandar isso junto aos representantes do Ministério da Justiça e do Ministério dos Direitos Humanos, né? A gente questiona se isso está encaminhado, se isso funciona, por que não funciona, mas fala, tem que funcionar. Tem que sair daqui com um compromisso de Estado para que isso não seja mais perdido tanto tempo, né? Se a gente tomar como referência que desde 2015 nós nos reunimos com a Cruz Vermelha e até hoje isso se torna uma bola de neve de desaparecidos todos os dias, o Brasil é um dos países que mais tem pessoas que desaparecem por dia, é uma coisa numericamente impressionante, né? Então, salvo me engano, é quase que uma pessoa a cada, sei lá, 15 minutos que desaparece no Brasil. Não lembro esse dado direito agora, mas é um número muito grave. Então não pode mais ser empurrado com a barriga. O Estado brasileiro precisa, até usando a referência daqui, se o povo brasileiro pertence ao Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem que proteger o povo brasileiro. Então tem que cuidar, tem que criar mecanismos que permitam com que as pessoas não desapareçam tão facilmente. Considerando não apenas a questão de fugir de casa, que é possível, mas a questão de tráfico de drogas, de tráfico de órgãos, de tráfico de pessoas, de todo tipo de crimes que estão constituídos que fazem com que pessoas desapareçam. A gente não pode ficar mais perdido no tiroteio sobre o que é que eu tenho que fazer em relação às tarefas do Estado, né? Uma tarefa que eu acho que para a gente é extremamente importante é justamente a nossa organização em um coletivo nacional. Então a gente vai sair daqui com um movimento nacional de familiares de pessoas desaparecidas. E veja, vai envolver, independente do espectro, se eu sou filho, neto desaparecido político ou não, vai envolver esse segmento, porque é esse movimento que vai fazer com que o trato com essas pautas possam ser também unificadas, né? Acho que isso é um elemento, é uma tarefa muito importante para a gente nesse momento desse evento. Então, se a primeira conferência nacional organizou a pauta de lei, a pauta de protocolo que não funcionou, de ressarcimento e coisa e tal, e aí cada movimento voltou para sua base, continuou na sua militância local, nós hoje estamos organizando e articulando a possibilidade de organizar com os movimentos locais que queiram aderir a ele, obviamente, um movimento nacional que possa sempre ter essa capacidade de se organizar institucionalmente. Então, ao invés de, por exemplo, Tortura Nunca Mais, ou as mães da Praça da Sé irem isoladamente lá no Ministério da Justiça,
né, agora vai o movimento todo. Estamos todos aqui representados por esse segmento, aí a pauta fica um pouco mais densa, né, fica mais determinante, fica mais dura, né. Então essa é a tarefa da gente aqui nesse momento, né. Nas próximas semanas vamos trazer mais entrevistas inéditas de familiares de pessoas desaparecidas que estavam presentes no local e alguns deles trouxeram inclusive algumas atualizações de casos para nós. Então fique ligado aqui no canal Desaparecidos que em breve nós traremos todas essas entrevistas para vocês. E não se esqueça de também se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e não saia antes de deixar o seu like nesse vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal.